eu demorei bastante tempo para começar a admitir que isso podia acontecer comigo, que eu estava fazendo isso. Ouvi algumas vezes alguém me falar que eu podia estar me sabotando, que aquilo ali que tinha acontecido, que não foi muito agradável, talvez tinha algum dedo meu, e eu achava isso meio, sei lá, uma coisa meio esquisita, né? Por que que eu ia fazer isso? Lógico que não. Eu queria que o resultado fosse diferente, né? Chega a ser uma ofensa, né? Alguém falar isso pra Não, gente. peraí. Então você está dizendo que eu, de propósito, fiz dar errado aquilo que eu tanto queria? Seja bem-vindo a mais um Podcast Aware, podcast que cultiva a inteligência consciente. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito bacana, muito importante, que eu tenho certeza que você também já passou por essa situação. Mônica, Oi? Já pode falar? eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar qual que é o tema de hoje. É mesmo? Sim. Por quê? Porque eu me saboto, gente. Esse é o tema de hoje. Tudo bem, João? Tudo bem, Mônica? Tudo Eu bem. sou o João Gabriel E eu sou a Mônica Moreira. e nós vamos falar aqui hoje sobre essa situação, né, essa condição. Eu também me saboto, assim como a Mônica, já percebi várias vezes isso acontecendo. Antes era mais difícil perceber, né, Mônica? Para mim, pelo menos, eu demorei muito tempo para perceber que eu me sabotava. A gente não tem muita coragem de falar isso, né, João? Não é muito confortável ter que assumir isso aqui. E é a primeira vez que eu digo sobre a minha autossabotagem. É a primeira vez? Isso não é nenhum troféu, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Debutante. Mas é a primeira vez que eu abro, assim, o quanto isso afetou a minha carreira, a minha vida, as minhas escolhas, né? Então é a primeira vez que eu vou conversar sobre esse assunto. No meu caso, eu demorei bastante tempo para começar a admitir que isso podia acontecer comigo, que eu estava fazendo isso. Ouvi algumas vezes alguém me falar que eu podia estar me sabotando, que aquilo ali que tinha acontecido, que não foi muito agradável, talvez tinha algum dedo meu, e eu achava isso meio, sei lá, uma coisa meio esquisita, né? Por que que eu ia fazer isso? Lógico que não. Eu queria que o resultado fosse diferente, né? Chega a ser uma ofensa, né? Alguém falar isso pra gente. Não, peraí. Então você está dizendo que eu, de propósito, fiz dar errado aquilo que eu tanto queria? Com você também era assim? Comigo foi assim. Na verdade, eu ouvia muito e eu me incomodava muito quando alguém falava, você está se sabotando, isso é sabotagem. Eu me sentia, assim, xingada, né? Eu me sentia ofendida, eu ficava muito constrangida. Eu me sentia que as pessoas estavam me julgando, né? Ao invés de me ajudar. E demorou muito para vir essa ajuda, né? Posso contar já aqui? Pode. Então, na verdade, a ajuda aconteceu. Agora eu não vou me recordar o ano, mas foi quando eu comecei a fazer terapia. Eu lembro que nas primeiras sessões a psicóloga falou para mim: Você sabe o que você está fazendo com você? E eu Mas isso você já tinha desisti. passado pelas suas formações, você já era uma Já, profissional, já, adulta, já. né? Muito tempo já tinha passado para você chegar nesse ponto, né? Já. Mas eu não era eu não tinha me aprofundado ainda tanto em desenvolvimento humano quanto hoje. Eu estava no meu começo, então eu lia muito Augusto Cury, eu conversava muito, eu adorava assistir os programas, né? E aí ela falou, você vive nesse ciclo da autossabotagem, você percebe? E aí, gente, eu tinha um grande problema. Não sei quem aqui se identifica com isso, ou se você também passa por isso, João. Quando eu passava por uma sessão de terapia, se eu identificava algum ponto, ou se ela trazia alguma palavra nova, eu corria e ia pesquisar. Eu dava um Google, ia pesquisar, queria entender, me aprofundar, me aprofundar, me aprofundar. Eu sempre tive isso. E na terapia era mais forte. Às vezes eu nem tinha anotado, eu ficava com aquilo em mente. Quando ela falou isso, eu fiquei... foi como se tivesse me dado um diagnóstico muito ruim, né? Eu pensei, e agora, né? Como que eu saio disso? E eu fiquei por muito tempo. E aí, naquela época, estava lançando um filme, Comer, Rezar e Amar. Acho que esse era o filme. E aí, eu e mais duas amigas, nós fomos assistir o filme. E aí, a gente
toda animada, né, com aquele filme, para quem assistiu o filme lá, é muito bom. Fala muito disso, e tem um livro, né? Essas minhas amigas, inclusive, queriam ler o livro. E aí quando cheguei numa livraria, eu vi um livro, daqui a pouco vou mostrar para vocês, que chama O Ciclo da Autossabotagem. E eu tomei um choque, porque eu nunca tinha visto nada público assim, sabe? Pesquisei no Google, vi alguma coisa, mas foi como se eu tivesse achado o remédio para minha doença. E aí eu comprei o livro, até brinquei com elas, falei, nossa, esse livro tá me chamando, né? Eu acho que eu achei minha solução. Você foi na livraria para pegar um livro específico e acabou se encantando por este daí que chamou sua atenção. E elas compraram lá o Comer, Rezar e Amar, e eu comprei esse. Porque eu acreditei que esse livro ia resolver todos os meus problemas, né? Aquela coisa que a gente sempre acha que o livro vai resolver os problemas. Ou livro, ou outras coisas, né? Que é o remédio. Só que, na verdade, foi o início de toda o meu desenvolvimento, de toda a minha caminhada, né? Eu comecei a ler o livro, não vou contar muito dele aqui, tinha muitas informações importantes que eu me identificava. E aí eu comecei a levar isso para terapia, comecei a trabalhar. Mas, assim, o que eu entendi é que não é com um remédio e em poucas sessões de terapia que a gente se cura disso, que não é uma cura, né? Que a gente desmistifica tudo isso. Foi um processo muito longo, de mais de 10 anos, por muito tempo, e ainda ele ocorre de vez em quando. E aí, quando eu consigo nomear aquilo que você falou numa das nossas conversas, quando eu consigo acolher isso, interagir e me respeitar sobre isso, eu lido melhor com a situação. E aí eu busco recursos, eu busco ajuda, mas também não é nada automático não, tá? Não é descobrir ou virar a chavinha. E é um processo de tomada de consciência, né? A gente fala muito aqui nos nossos episódios de perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, né? Só que não é uma coisa instantânea. Essa percepção, essa tomada de consciência, às vezes demora anos, né? Que é o que você está contando. Foi o que aconteceu, demora anos. E vira e mexe, você percebe que aquele seu comportamento está repetitivo e está te travando de alguma coisa na vida, né? Você sente. E para mim, João, acho que o que mais me fez querer romper com esse padrão e trabalhar isso, né? Não é que nunca mais vai acontecer, tá, gente? Natural, acontece. Só que hoje eu lido um pouco, busco recursos, busco ajuda, busco espaços de tempo para melhorar isso. Só que hoje eu percebo o quanto me consome de energia, o quanto eu fico cansada fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então eu procuro ajuda realmente, né? Eu procuro ajuda na terapia, com quem eu confio, na minha espiritualidade também. Eu busco muito a ajuda de Deus para compreender tudo isso, para me lançar, né? Porque essa coisa do medo de alguém descobrir que eu sou uma fraude, aonde foi que eu descobri isso, né? Aonde que eu constatei isso, né? Não existe. Não está declarado, ninguém me deu esse diagnóstico. Quando eu ouvi isso lá na terapia na primeira vez, eu que instalei isso como se fosse um CID, que não é nem um CID, sabia? Isso não é um CID. Não tem. É causado pelos meus padrões, pelas crenças limitantes, né? Por várias situações. A gente entende também que, por não ter sido suprida todas as necessidades emocionais lá na infância, se instalaram várias coisas. Mas isso não quer dizer que agora eu vou ter um culpado. Quem culpar? Não, agora eu sou adulta. E aí eu preciso olhar de uma forma diferente para aquilo tudo e viver, né? Uma primeira coisa que eu vejo quando a gente se percebe nesse ciclo da autossabotagem é se culpar dizendo assim, puxa vida, mas que vergonha, como é que eu vou trabalhar com o desenvolvimento humano? Como é que eu vou conversar com as pessoas se eu faço isso? E aí você percebe que quando você compartilha esse sentimento que você tem, ou quando você compartilha o que você superou, você está mais apta para ajudar o outro e para acolher o outro, sabe? Porque não é muito fácil não você falar, putz, eu me saboto. Então, Mônica, isso que você está falando, né, de ser uma pessoa normal, né? Porque a gente às vezes cria uma ideia, e eu faço isso comigo também muitas vezes, de que eu tenho que ser perfeito para poder
ser, né? Para poder trocar, para poder estabelecer um contato com alguém, tem que ser perfeito. Para trabalhar, eu tenho que ser perfeito. Para estar aqui fazendo um podcast, a gente tem que ser perfeito, né? O podcast é um exemplo. A gente queria fazer algo do tipo já há 5 anos e a gente nunca colocou realmente em prática porque sempre faltava alguma coisa, né? Sempre tinha alguma coisa faltando e aí a gente achava que não devia fazer então, né? E o que você falou também, eu acho que com relação à nossa atividade, né? Como eu vou lá falar alguma coisa para alguém se de repente eu tenho os meus problemas também, né? E eu acho que é exatamente isso que a gente traz aqui para esse podcast, para essa forma de interagir, falar com as pessoas como pessoas normais, né? Como pessoas que também têm os seus problemas, mas por que as pessoas podem se interessar pela nossa conversa? Porque a gente tem uma boa capacidade de tomar consciência. A gente tem uma boa capacidade de ajudar as pessoas a também se perceberem, a também tomarem consciência dos problemas que elas têm, das dificuldades, das superações que elas precisam fazer. Esse é o grande ponto. Por que a gente tem que falar, né? E aí, quando a gente cria esse raciocínio, que é o que eu estou trazendo aqui, é um raciocínio que eu criei para parar de me boicotar. Porque eu também pensava antes, o que eu tenho para falar para as pessoas? Por que eu devo falar para as pessoas alguma coisa? Né? Eu também me boicotava dessa forma, de achar que eu não tinha o que falar. Né? Você estava falando também hoje de, tem tanta gente falando da mesma coisa, por que eu tenho que falar, né? Na verdade, essa fala, quando eu penso assim nos exemplos que eu tenho para dar das situações que eu me sabotei, essa é a que mais me machuca, porque da pandemia para cá, né, a gente teve um período que a gente fez live, fez algumas atividades lá pelo Facebook, né, lembra? E aí eu lembro que a gente entrou nessa parada toda, o que eu mais falava para mim e o que mais gritava em mim era: eu vou fazer isso, mas todo mundo já faz. Eu vou fazer isso, mas todo mundo já faz. E por mais que tenha esse ditado aí, mas lembra que sua mãe fala, você não é todo mundo? Uma coisa era eu saber desse ditado e dessa verdade que tá ressoando aí. Outra coisa era internamente isso pra mim. Falar sobre isso não me fortalecia. Eu tinha muito, assim, chegava a um ponto, João, que às vezes eu ia conversar com alguém, eu tinha um pensamento, uma ideia, algo que eu queria colocar em prática, e aí eu ia conversar com alguém e a pessoa falava algo muito próximo àquilo. Eu desistia, eu falava, não, é muito chato. Como é que eu vou falar agora que eu vou fazer isso? Todo mundo faz, tá vendo? Eu vou fazer... Eu também vou fazer isso? Todo mundo faz. Vai ficar muito chato. Até que um dia, uma pessoa... a gente fez fui falar de um conceito, né? Que pra mim todo mundo sabia. E essa pessoa falou, nossa, mas o que é isso? Aí eu pensei, como que essa pessoa não sabe? E aí eu comecei aos poucos a fazendo isso. Assim, desde escrever artigos pro LinkedIn, eu me percebi nisso. Inclusive, tem uma amiga que é dessa área, ela é uma mentora, e ela estava lançando um programa aí, eu procurei por ela. E aí ela foi conversar comigo e me deu um estalo. Não é isso. Eu tô precisando travar o que tá antes. E o que tá antes era essa fala que tava me levando pro abismo, né? Porque isso era tão forte em mim. Não vou fazer isso porque todo mundo faz. Não, mas E aí eu tava me afundando, né? E eu tive que romper com isso. E romper com isso não é um processo simples. Não é uma coisa boa, dói, né? Dói para você enfrentar a sua cara vermelha, ler para parar de gaguejar, sair desse lugar onde você acha que você é incapaz, né? Porque é isso que eu falo, nossa, acho que eu não tenho capacidade. Até uma questão que eu vou dividir aqui, né? Que eu li. Durante muito tempo, eu parei de dizer que eu tinha formação de jornalista, né? Por quê? Porque eu não exerço mais a profissão e porque eu acho que eu escrevo muito mal. É isso. E aí, eu lembro que uma vez eu fui escrever um texto para uma cliente, ela mandou, ela falou, nossa, Mônica, como você escreve bem? Eu falei, quê? Ela falou, nossa, como você escreve bem, não sei o que. Aí eu contei para ela, né, que eu fazia jornalismo, tá. E aí, aconteceu também já com você fazendo comigo, né? Quando o João vai me apresentar, ele explica, né, que eu tenho uma especialização em psicologia organizacional.
E aí, João, eu não sei se eu já te contei isso, confissões, gente. Gente, eu fico numa tortura que eu falo, não, João, eu sou jornalista, eu só tenho especialização, não pode falar assim. E aí eu já dividi isso até com um psicólogo, né? E aí ela trouxe para mim, para eu repensar essa questão. Quanto eu estava fortalecendo esse comportamento sabotador, né? Eu pensava exatamente isso. Meu Deus, que vergonha. Não posso falar que eu sou... Eu não sou nem jornalista, eu não sou nem... O que que eu sou? E aí, eu acho assim, muito interessante que a gente traz aqui para debate assuntos doloridos, né? Que eu entendo até as pessoas que podem estar assistindo e se incomodando, né, com esses assuntos. Mas a proposta é essa, é a gente trazer aqui com naturalidade assuntos que são realmente desafiadores para a gente e que pode ser desafiador para os outros também, né? Para que eles possam também se inspirar aí no que a gente está trazendo de experiência para também buscar uma maior consciência sobre tudo isso. E é interessante, Mônica, que muitas pessoas têm procurado a gente para falar, né? Olha, eu também tenho isso e não sabia. Olha, eu também penso assim e não percebia. Isso também acontece comigo. E eu acho que essa fase é a fase mais importante da mudança. Porque é eu perceber que aquilo acontece comigo. É eu dar uma chance para eu entender como aquilo acontece comigo. E aí, eu queria te perguntar, depois a gente fala do meu caso, mas eu queria explorar mais um pouquinho o seu. O que acontece? Você já conseguiu identificar o que você faz de fato que te sabota? Quais são as suas atitudes que acabam tirando o seu resultado? Então, Porque, só para fechar o raciocínio, eu acho que sabotar é comprometer o meu resultado. É comprometer alguma coisa que eu queria. Não é um comportamento, eu acho que eu não sou boa. Tá, eu posso achar que eu não sou bom, mas necessariamente isso não precisa me sabotar. Agora, quando eu me saboto, é porque eu faço alguma coisa que eu não percebo que tira o meu resultado. Você tem alguma situação assim? Você consegue identificar? Você sabe que eu só identifiquei no final, quando acabou, que eu estava num ciclo de sabotagem. Então, quando eu fiz a graduação, o meu TCC foi em grupo. Aí eu fiz mais uma pós-graduação, também um TCC foi em grupo. E aí eu fui fazer essa pós em psicologia organizacional e era uma monografia. Eu não tinha feito até então. E aí eu amava o curso, eu amei o grupo, os professores, né? Alguns professores lá. E o meu orientador foi uma pessoa que eu admirei demais, assim, né? E aí eu tava finalizando, quando começou a pandemia, e eu tinha que fazer a monografia. E eu comecei a enrolar. Eu mandei o tema, achava que o tema não era bom, ele me respondia, eu falava, não, mas não é possível que ele tá lendo isso até o final. E aí foi indo. Eu enrolei tanto, eu adiei tanto, que eu recebi um e-mail da diretoria, da secretaria, me informando que eu tinha o prazo X, senão eu ia perder meu prazo por causa do prazo que eles têm lá com o MEC, não sei. Em resumo, eu virei noite, eu cheguei no meu limite da exaustão para finalizar minha monografia. E eu mandava, era uma crise de ansiedade que eu tinha, uma tensão, que eu falava, isso aqui não tá bom, esse texto não tá bom. Será que eu mesmo escrevi? Será que eu tô escrevendo? E não sei o quê. E assim, nem existia chat GPT, nada. Era eu mesmo que tinha que escrever, eu tinha que ler lá e escrever. Só que eu fiquei o tempo todo. Bom, enfim, mandei uma monografia no último dia, à noite, nas últimas horas. E aí, 2, 3 dias depois, não me lembro, ele me mandou um e-mail muito, assim, eu lembro que eu me emocionei muito, me dizendo do quanto tinha sido valioso, me parabenizando muito, me elogiando, destacando, pedindo para eu fazer algumas correções. E aí eu chorava, mas ao mesmo tempo eu falava assim, não, ele não leu tudo isso. Não, imagina, gente, eu não posso ter feito tudo isso. Por quê? Eu tinha feito sozinha, né? Eu não busquei apoio de ninguém, era monografia, né? Busquei os livros, fiz todas as coisas, li, porque eu queria que saísse tudo perfeito. Então eu ficava lendo livro, relendo livro, lendo livro, relendo livro. O que foi aí? Eu procrastinei. E aí eu percebi que procrastinar era o que mais me marcava a minha sabotagem. Então vinha aquela ansiedade louca de querer fazer tudo. E aí eu ficava ansiosa, pegava 1000 livros para ler, aí ficava buscando série, aí participava de live de alguém que estava falando daquele tema, procurava a pessoa para me dar referência. Eu me lembro que uma pessoa me deu umas referências excelentes. Aí eu queria comprar o livro, ler o livro, mas eu não tinha mais tempo. E eu procrastinei. Então, a procrastinação
me fez perceber que era uma atitude dessa sabotagem. A sua forma de se sabotar era criar mais coisas para você fazer antes de você entregar. É isso. Exatamente e aí, isso. O que criou em você? Um sentimento que você não precisava ter vivido. Né? Eu terminei esgotada. Eu lembro que E poderia tive dor ter de sido cabeça. prazeroso. Poderia. Eu não consegui. Eu tentava comemorar, mas eu ficava o tempo todo. Não, mas acho que ele não leu o tempo todo. E aí eu encontrei esse professor depois de uma feira. Só para ver se eu entendi. O fato de você ficar querendo criar um monte de situação, um monte de barreira para você poder dizer que estava bom, que é ler um livro, fazer mais pesquisa, ler mais um livro, ler outro livro, criar uma barreira muito alta é a sua sabotagem. Né? Sempre ter que ter mais conteúdo. É a sua sabotagem. E o que ela te tirou? A tranquilidade de fazer uma tarefa que você gosta e que poderia ser prazerosa e o prazer do resultado. Você não conseguiu nem curtir o elogio que você recebeu. É isso? Exatamente. Então foi isso que você perdeu. Eu ficava o tempo todo achando, não, eu vou encontrar ele vai... E eu realmente encontrei ele, ele me elogiou, me apresentou pro grupo, me elogiou. E eu ainda fiquei assim, né? Eu falei pra ele, olha, ele citou várias coisas e eu vi que quem não se parabenizou mesmo foi eu. Eu não me auto-recompensei. Ou seja, você tira o seu prêmio. Quem você tirou tira meu o seu prêmio retorno. foi eu. Você passou na monografia e tudo, mas pra você... Com 10, tá? Com 10. A nota foi 10. Não é igual o João, que passa com 8,5 e 9. Não, foi 10. Tá. Então você passou, deu tudo certo e você não pôde comemorar porque você não se permitiu. Isso. E engraçado, João, vou pôr um ponto aqui. Engraçado tem esse ponto da autossabotagem, né? Que é o ponto onde eu procrastino. Mas eu já vivi o ponto da outra que a gente conversou, que é uma gangorra, né? O outro lado da gangorra, de ser orcaholic. Eu era uma orcaholic há uns 20 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa. Eu tinha 2 celulares. Eu trabalhava, se a pessoa me chamasse meia-noite, eu estava à disposição. Trabalhava sábado e domingo, estava à disposição 24 horas. Eu dou conta de tudo, eu consigo fazer tudo, eu sou demais. E eu me doava assim 100%. Eu era 100%. Podia, tanto que eu era reconhecida mesmo. Não, essa daí é pau pra toda a obra, é pé de... Como que falava? Tinha uma palavra lá que eu não vou me lembrar agora também. Mas eu tava 24 horas. Tinha alguma coisa que ia até tarde no outro dia, eu tava ligada cedo. E aí eu descobri, depois de um tempo, que isso também já era um acento grave dessa autossabotagem, que era o quê? Eu precisava dar conta de tudo e ser muito boa, porque ninguém podia saber que eu não era. Nessa época eu estava fazendo a faculdade de jornalismo. Então, era prazeroso, sabe? Chegar na faculdade, porque eu estudava de manhã. Ai, aquele cansaço. Gente, que coisa... Hoje, era uma forma de valorizar de supervalorização. os seus resultados, né? A sua imagem. Era uma forma... E, na verdade, isso daí também é uma sabotagem. E eu não sabia. Bem... Então, são os dois lados, né? Depois de um tempo, essa questão de ser uma workaholic, eu não sou mais, né? Hoje eu não me considero. Você não se sabota mais acreditando que você... Eu tenho que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo, que você vai ter que fazer tudo. Isso você já reciclou. Já reciclei, João. Muito bom. Agora, e o da procrastinação foi essa situação que eu percebi. E o que eu briguei até para retomar o meu papel aqui dentro do Instituto AOE foi esse, de parar com essas comparações, que é o que afeta a gente, de achar que todo mundo faz o que você vai fazer? Ah, não vou escrever. Não, agora sim, eu escrevo mesmo sabendo que todo mundo escreveu. É meio que assim, para de olhar e faz. Então, não era buscar um novo curso para eu saber fazer aquilo. Na verdade, eu estava precisando ressignificar esse passo anterior, né? Era me valorizar, porque eu chegava num ponto que às vezes eu estava num grupo debatendo aquele assunto, eu ficava muda como se eu não tivesse nada a contribuir, porque eu falava, mas eu não sei, eu não sou tão boa assim quanto essas pessoas que estão falando. Eu não sou tão boa assim quanto essas pessoas estão falando. Machucou muito.
e me colocou num lugar que era mentira. Tanto que tiveram pessoas que me encontraram agora por conta até do podcast, que me fizeram perguntas e falaram, mas por que quando a gente estava lá você não citou que você sabia isso? E eu não citei porque eu não sentia coragem de falar, não, lá tinha gente muito melhor, eu sou muito ruim. Eu não sou boa o suficiente para falar. Mas aí, Mônica, eu queria dizer assim pro pessoal, né, que a Mônica tá trazendo um caso, o caso dela, em que uma característica que até certo ponto pode ser uma característica positiva, se torna, talvez muitas vezes pelo exagero, uma característica que sabota. Então, do que eu tô falando? A Mônica se cobre. A Mônica se cobra muito, né? A Mônica se cobra demais. Uma autocobrança pode ser saudável? Sim. Uma autocobrança é saudável. Ela vai trazer o desenvolvimento, a aprendizagem. Agora, uma autocobrança em exagero, demasiada, passando dos limites, não, né? Aí isso vai provavelmente me causar um dano, né? E esse dano que a gente está chamando de sabotagem, por quê? Porque a minha característica, eu mesmo crio uma situação que gera um problema para mim, que aí eu não vou conseguir aquilo que eu quero. Então, essa autocobrança ela é importante, no caso que a Mônica está trazendo. Então, eu tenho que deixar de me cobrar? Não. Eu tenho que aprender a me cobrar na dose certa. Então, a Mônica, ela tem muitas coisas que ela construiu pela cobrança dela, pelo esforço, pela dedicação. Não valeu a pena? Lógico que valeu. Valeu. Agora, o exagero disso te fez mal, né? O que eu percebi, o que eu trabalho muito é que as coisas precisam ter prazo. Então, a tristeza tem que ter um prazo, a ansiedade tem que ter um prazo, o meu medo tem que ter um prazo, a minha cobrança também tem que ter um prazo. Porque quando ela exagera, eu não tô saindo do lugar, eu tô paralisada. Eu não tô progredindo, eu não tô contribuindo, eu não tô colaborando. Então, o exagero precisa ter um prazo. E aí é só a gente que pode determinar. E é engraçado, né? O seu traço, que acaba sendo uma sabotagem, eu já tenho um comportamento oposto, mas que também é uma sabotagem. Então, eu tenho o costume de... Vou abrir aqui, Mônica, a nossa discussão. A gente fala do podcast, né? De fazer o episódio. Tem uma ideia de fazer o episódio. E eu defendo a ideia de que a gente venha aqui e converse. Sem uma preparação. Eu venho sem preparação, né, Mônica? Gente, ele gosta de desafios. Sem preparação. Eu venho aqui para falar de coração o que eu sei sobre o assunto. Já a Mônica, ela defende que a gente tem que ter uma pauta, que tem que ter uma preparação. E até agora a gente está gravando aqui o quinto... É o quinto esse? O quinto episódio e a gente não definiu ainda se vai ter... Que estilo que vai seguir, né? Mas eu trago as minhas pautinhas. Mas a Mônica faz a organização dela e eu me preparo de outra forma. Mas em exagero, essa minha característica também é um boicote. Porque existem algumas tarefas que necessitam de preparação. Concorde o João Gabriel ou não. Né? Então, por exemplo, se eu quiser passar num vestibular, preciso estudar. Eu preciso estudar, eu vou precisar me preparar para passar nesse vestibular. Se eu quiser passar num concurso público, eu vou ter que me preparar para passar naquele concurso público. Não significa que porque eu sou inteligente ou porque eu já conheço alguma coisa que eu vou passar. Eu vou ter que me preparar. Então o meu auto-boicote é um pouco diferente do dela. Porque eu fico debatendo com as obrigações, com as exigências e eu sou um pouco anarquista. Né? A Mônica, ela quer cumprir as regras, cumprir o que está estabelecido, as normas e ter o certificado. E eu quero ser anarquista. Então, mas isso também é uma sabotagem, né? Porque eu, em alguns momentos, perdi oportunidades porque eu não tinha, algumas vezes, cumprido os requisitos básicos do que tinha que fazer. E aí acaba, não tenho o que fazer. A sociedade, ela exige isso, né? E é engraçado que, às vezes, sabendo disso,
né? Então, eu sempre acabo atrasando para entregar um trabalho, né? Um TCC, alguma coisa assim. Quando a gente vai montar algum trabalho, nossa, a Mônica fica maluca, porque a gente vai montar um treinamento e eu também procrastino, né? A Mônica, ela quer fazer toda uma preparação e eu tenho esse pensamento de repente, ir elaborando conforme a gente vai percebendo as coisas, vai sentindo. Só que em alguns momentos o exagero disso acaba desestabilizando o trabalho e a gente às vezes tem que correr atrás, né? Correr atrás, virar à noite, fazer porque podia ter feito antes, né? Podia ter se organizado e feito antes. Só que o que eu estou querendo dizer aqui, Mônica, é que tem também o seu benefício. O mesmo traço que pode te levar ao boicote também pode ser um traço positivo e você não precisa cortar o traço. Você tem que saber gerenciar ele. Então, por exemplo, essa minha característica me traz todo um processo criativo, me traz uma autenticidade, me permite, por exemplo, vir aqui no podcast e falar coisas que eu estou sentindo, que eu estou pensando que tem uma conexão maior. Né, do que se eu tivesse com uma pauta preparada. Mas no exagero, se a gente não tivesse nem discutido qual é o tema, se a gente não tivesse debatido quais são os livros, né, ou alinhado um pouquinho o que cada um acha, né, porque só nesse podcast a gente falou que podia ser uns 3 títulos falando do mesmo assunto, por exemplo. Então, vejam, é um misto, né? Eu estou gerenciando a minha característica para ela não se tornar um boicote. Porque, gente, já aconteceu. De eu sentar na frente de uma câmera e falar, e agora, o que eu faço? E não sair. E isso aconteceu antes, né? Não nessa época agora, mas em outras situações de, tá, vamos gravar? Vamos. E aí chegar na hora não sai nada. Por quê? Porque eu precisava ter me preparado. De alguma forma, né? É isso aí. E você tá falando sobre isso e tá me fazendo lembrar de uma fase da minha vida que eu queria mudar de emprego. Mas eu gostava muito do ambiente, das pessoas, mas eu não tava mais feliz com aquela atividade, né? E aí eu ficava procrastinando. Então eu falava, meu inglês não é bom. Vou procurar, eu não tenho essa qualificação. Me falta tal coisa. Eu não posso agora porque minha família depende de mim financeiramente. Se eu sair daqui agora, eu não vou poder fazer a outra pós que eu quero. Não, mas aí como que eu vou... será que eu tô boa para ser entrevistada? Será que eu tô preparada? E aí, inconscientemente, eu já estava criando todas as minhas barreiras, já estavam todas ativas. E aí eu ficava colocando várias desculpas. Na verdade, eu não estava me preparando para sair daquele emprego. Porque o meu primeiro passo era me organizar emocionalmente, internamente, para fazer aquela mudança. Não era a minha falta do inglês. Não era as minhas não competências. Na verdade, estava no meu interno. Inconscientemente, eu não estava preparando a minha saída. Eu estava insatisfeita na minha atividade, mas eu me apoiava nas bengalas, que era o quê? Os relacionamentos, o ambiente que quando ficava bom, ficava muito bom, quando ficava ruim, ficava péssimo. E aí, naquele momento que ficava péssimo, eu ficava buscando fuga. E, na verdade, já era um movimento da minha sabotagem, né? Eu iniciei a minha reciclagem sobre sabotagem tentando identificar as minhas incoerências. Muito bom isso, João. Porque o que eu percebi? Que toda vez que eu me sabotava, eu estava, de alguma forma, sendo incoerente. Tinha uma incoerência ali. Por exemplo, o exemplo que você trouxe, né? Eu queria sair do emprego, mas eu não fazia o que precisava para sair do emprego, para arrumar outro. Isso é uma incoerência, né? Eu quero sair, mas o que eu fiz para sair? Nada. Incoerência. Aí tem uma sabotagem, né? Ou você não quer sair de fato do emprego, e aí você tem que gerenciar esse sentimento para resolver, ou você quer de fato sair, então você precisa de fato fazer o movimento. Então, uma incoerência. Então, eu comecei a observar na minha vida as situações que aconteciam que eram incoerentes. E aí eu comecei a perceber que eu perdia oportunidades, que eu deixava de fazer acontecer alguma coisa porque eu fui incoerente. Porque
sei lá, eu não me preparei para aquilo. Eu não fiz o que precisava para aquela situação acontecer, né? Ou fiz o contrário, né, do que precisava para aquela situação acontecer. Então, eu comecei a identificar na minha vida as situações que eu estava sendo incoerente. E isso se explica por quê? Por que eu sou incoerente? É porque nem sempre a gente pensa nas coisas ao mesmo tempo. Então a gente pensa ali, eu não quero mais ficar nesse emprego porque esse emprego não me faz bem. Porque eu sou infeliz aqui fazendo isso, vivendo dessa forma. É um pensamento. Só que na hora de pensar, né, o que eu tenho que fazer então para conseguir outro emprego, eu esqueço daquele pensamento anterior e acabo não empreendendo ou não fazendo as coisas por outros motivos. Ou porque eu fiquei com preguiça, ou porque eu procrastinei, ou porque eu tenho alguma limitação em algum assunto específico que eu não consigo fazer, e eu não empreendo as coisas. Isso é uma sabotagem também, né? E isso se conecta com essa questão do prazo. Quando a gente está nessa questão de não se preparar, e a gente está esperando sempre que situações imprevistas acontecem e nos encurrala, e aí a gente começa a culpar tudo que está fora. Mas, na verdade, internamente a gente não se preparou, né, para aquela situação de imprevisto, de emergência. E aí a gente não pode fazer o movimento de sair, né? Você foi falando ou e vinha pode, muito claro. Sabendo do risco que a gente está tomando, então, né? me veio muito claro quando você foi falando, eu reforço a questão de quando eu estava vivendo na empresa, que o ambiente era muito agradável, muito legal, e todo mundo estava muito bem, muito unido, nem passava pela minha cabeça que minhas tarefas não estavam me satisfazendo. Eu gostava daquele vínculo, daquelas atividades. Só que quando começava a oscilação das discussões. Aí o salário fica ruim, né? O salário estava ruim. E estava ruim mesmo, tá, João? O salário era problema. Não, mas sempre foi, né? Mas fica sempre foi, ruim mas quando... aí, só que e sobre salário eu tenho um pensamento sobre isso que talvez eu fale num outro momento, não agora. Mas eu via que aí eu voltava pro meu quentinho, sabe? E isso era um movimento de sabotagem. Porque, na verdade, eu não tinha coragem de romper com aquele vínculo. Por quê? Sair da empresa não significava que eu não ia ter mais relação de amizade com aquelas pessoas. Né? Então, era isso mesmo? Será que eu estava me preparando para isso? Não. Eu me preparava quando me incomodava. Quando me apertavam, doía. E aí eu queria sair correndo de lá. Porque muitas vezes, né, Mônica, o ganho secundário... ele te traz mais conforto do que a busca por aquilo mesmo que vai resolver o seu problema. Então, não se mexer, não ter que buscar outro emprego, vai te trazer um ganho secundário. Né? Um prazer imediato ali. Um conforto imediato. Um novo emprego está distante. Então, eu tenho dificuldade de ir buscar aquilo. E aí, é isso que eu chamo de incoerência. Eu aceito um ganho imediato que é contrário ao que eu desejo e eu vivo daquilo ali. Isso é um auto-boicote. Isso é o bendito boicote. Agora, Mônica, eu queria trazer um exemplo meu também de um outro tipo de uma outra forma da gente fazer esse boicote aí, da gente não progredir, né? Ou, às vezes a gente progride, mas a gente se afeta, né? Eu começo a me machucar. A minha dinâmica sobre isso é um pouco diferente. Talvez, num aspecto, né? O que acontece muito comigo? Eu penso numa coisa e eu acho que eu posso alcançar. Então eu quero fazer uma coisa e falo, não, eu vou ser isso daí. Então na infância eu ia ser piloto de Fórmula 1. Entendi. Não é assim, eu ia ser, entendeu? Eu tinha certeza que eu ia ser piloto de Fórmula 1. Só que, percebe, né? Isso na cabeça de uma criança. É um desejo difícil de se alcançar. Realmente muito difícil de se alcançar. Ainda mais para uma criança que não tem uma família com capacidade financeira de promover isso, né? Então, certamente impossível. Mas a criança tinha aquele sonho ali. Só que eu continuei com esse sonho
né, esse desejo, essa hipótese, essa vontade de que sim, eu seria um piloto de Fórmula 1 até adulto. E eu pensava, poxa, né, aí isso virou uma frustração. Por quê? Porque eu seria um excelente piloto de Fórmula 1. Quem disse? Qual a realidade disso? Por que que eu acho que eu seria um excelente piloto de Fórmula 1? Né? Quais são as características que eu tenho para isso? Então, a gente cria uma imaginação desproporcional à realidade. A realidade ela não conversa com essa possibilidade e ali na frente a gente sofre um choque de realidade. E esse choque de realidade machuca a gente. Uhum. Agora, eu percebi que esse é um caso que eu crio isso, essa desconexão, e essa minha capacidade de criar isso gera para mim um mal. Gera um machucado, gera uma dor. Isso eu também acho que é um auto-boicote, né? É uma forma de me machucar e coibir o meu resultado. Então, por exemplo, esse caso da Fórmula 1. Com 28 anos, 29 anos por aí, eu juntei lá uma grana, tive ajuda de algumas pessoas e fui fazer um curso de piloto e corri com um carro em Interlagos. E foi fantástico, foi muito legal. Só que olha como a realidade é, né? Eu percebi ali que jamais eu teria condições concretas de ser um piloto de qualquer tipo de categoria. Eu estava muito atrás de todos os outros. Então o piloto começa com 10 anos de idade, num treinamento, né, super puxado para ele conseguir ser realmente um cara diferente. Outro, não tinha dinheiro, nunca teria dinheiro para competir. E quando eu consegui ali fazer o curso, fazer uma né, imersão ali para ver como era, eu percebi essas realidades. E que interessante que esse choque de realidade me trouxe é o fim desse boicote. Eu parei de me machucar porque eu não era um piloto. Eu parei de sonhar sobre isso sem ter a possibilidade de ser. E eu entendi ali naquele momento, isso eu não vou ser. E foi naquele momento que eu abri a possibilidade de hoje estar aqui. Uhum. Né? Conversando com você, podendo trazer uma contribuição relevante para as pessoas que eu não tinha construído até então esse caminho. Então, só quando eu fechei essa porta com um choque de realidade e coerência que eu me permiti seguir em frente. Durante quanto tempo eu me boicotei com um sonho que não era viável? Mas quando você fala que você se boicotava com isso, você se sentiu uma fraude nisso? Então, Você falava, eu sou incapaz disso e ficava sofrendo por isso, é isso? não, eu não me senti uma fraude. Por isso que eu falo que é um pouco diferente, né? Eu focava os meus esforços, a minha felicidade só viria se... Ah, Então, entendi. eu Se não- você fosse se eu fosse piloto. você seria uma pessoa feliz e realizada. Nenhuma Entendi. outra hipótese me traria a mesma realização. Entendeu? Você, na verdade, potencializou, Então, veja, se o que eu concentrou, tô priorizou. trazendo onde em não- alguns casos, quando é distópico, quando é fora da realidade, Muito o legal esse sonho, ponto. o desejo pode ser um boicote. Porque ele tira a sua possibilidade. É. Então, outras situações que podem ocorrer, não só com uma profissão, mas com uma conquista. Eu quero ter uma mansão em Miami. Né? Sei lá, talvez hoje isso não é viável sonhar com isso. Não é possível. Legal, posso sonhar. Mas se eu pensar que eu só vou ser feliz Entendi. quando isso acontecer, é uma sabotagem. Eu estou me sabotando. Essa concentração em algo tão distante, né? E fazendo se distanciar do que deveria ser feito, tá te boicotando. Eu não estou dizendo que a gente não pode sonhar, não pode desejar. Pelo Entendi. contrário, eu acho que isso é muito importante. Mas quando eu vinculo isso à minha felicidade, à minha realização,
Eu tô me boicotando. E não tá vivendo o que realmente tem que viver. Você tá se distanciando da realidade. Tem gente que faz isso com relacionamento também. Ah, eu quero ter um relacionamento ideal, né? E aí nunca é feliz porque não tem um relacionamento ideal. Então isso também é. Na verdade, criou na mente dela uma pessoa ideal, mas não é e tá sempre se sabotando nessa relação. Um outro exemplo interessante que eu... Você sabe que isso que você tá trazendo tá nesse livro do ciclo da autossabotagem. São comportamentos repetitivos que geram tudo isso. Então a pessoa tá sempre buscando um relacionamento que preencha alguma falta, alguma necessidade dela lá da infância e ela acredita que vai existir. Não vai existir. Então, são pensamentos, às vezes, grandiosos, né? E que parece legal, né? Parece uma coisa bacana sonhar e pensar assim. Só que causa sofrimento. Só que causa algum problema para você. Então, eu vou dar um outro exemplo bem bobo. Bem bobo, mas que me causou dor também. Eu lesionei o joelho, jogava futebol, lesionei o joelho e não dava mais para eu me arriscar tanto a machucar de novo jogando futebol na linha. Só que eu tinha muita vontade de jogar futebol. E aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou me tornar goleiro. Porque eu não vou me colocar tanto em risco como goleiro. Beleza, vou me preparar para ser goleiro. E comecei a treinar, a aprender, a jogar. Só que, olha como são as coisas, né? Minha cabeça vai em, eu quero ser goleiro, mas aí eu quero disputar campeonato, mas aí eu tenho que ser o melhor goleiro, eu tenho que, né? É uma exigência muito acima do que é possível. O cara com 30 anos nunca foi goleiro, nunca treinou para isso, já tem um problema no joelho, né? E aí o que acontecia? Quando eu tinha alguns choques de realidade, eu até consegui... jogo futebol no gol e tal. Só que às vezes você tem uns choques de realidade, né? Então você vai lá, você toma um frango. Aí você fala, pô, como eu sou ruim, né? Eu não sou aquilo que eu imaginei, mas o que será que tá errado? É um cara que nunca foi goleiro tomar um frango de vez em quando, ou ele imaginar que ele pode ser o melhor goleiro de todos, né? E nunca tomar um gol. Essa busca pela perfeição esconde algo, né? Exatamente. Então, aí eu tive que... isso é um exemplo que eu estou trazendo que serve para todas as atividades, né? Então, quando eu coloco uma meta muito agressiva para aquilo que eu quero ser, para aquele desempenho que eu quero ter, é a hora que eu abro uma grande chance de me machucar. E quem colocou essa meta? Foi eu. Isso não é uma sabotagem? A verdade tem que, para romper isso, tem que ir com frações menores. Só serve se eu for porque muito você bom. vai estar sofrendo sempre por aquilo que não está alcançável, né? Exatamente. Que não é palpável. Nunca tá bom. E aí você nunca está presente na sua realidade, nunca está contente, nunca está celebrando a realidade, porque você quer o que está lá distante, né? Exatamente. O que ainda... Só quando chegar lá que você vai ficar bem. Só posso né, ficar bem quando chegar lá. Então, são traços que eu fui trabalhando. Hoje eu acho que eu me sinto melhor sobre isso, mas ainda percebo acontecer. Né, tem uma frase que eu li, não sei de quem é o autor, se alguém souber depois coloca aí nos comentários: todo excesso esconde uma falta. Eu vou até pesquisar isso quem falou, porque eu me lembrei disso enquanto a gente estava conversando. Todo excesso esconde uma falta e é uma realidade. E nesse excesso a gente tem muito da nossa sabotagem, né? Daquilo que a gente se coloca como incapaz, né? Todo excesso, essa questão do eu quero ser o melhor jogador, o melhor piloto, né? O que estava escondido lá atrás, né? Então... E aí tem que ter esse choque da realidade que muitas vezes, João, que bom que você teve esse choque, mas muitas vezes a pessoa tem esse choque num ambiente de profissional, num relacionamento, até dentro da sua própria casa, né? Ou quando busca uma ajuda profissional. Mas olha que interessante, né? Eu não estou dizendo que eu não podia ser piloto. Eu podia. Mas sonhar em ser piloto de Fórmula 1 atrapalhou até uma possibilidade de ser um piloto convencional aí de categorias menores. Porque eu poderia ter me preparado para isso, eu poderia, sei lá, ter feito uma formação de engenharia, né? Começar a montar carro e fazer disso até uma carreira.
Só que nunca seria piloto de Fórmula 1. Então não servia. Então a cabeça da criança ainda, né? Aí depois jovem. Aí lá adulto continuava aquela frustração. Ah, eu não sou feliz porque eu não consegui ser piloto. Era isso que eu queria ser. E eu acho que vai ter muita gente ouvindo a gente, conhece alguém que vive isso ou que passa por isso, né? É muito comum. Tô dando exemplo aqui de piloto, mas podia ter feito isso pensando que queria ser médico, advogado, engenheiro, jogador de futebol, né? São várias coisas, né? Que a gente poderia ter aí como exemplo, né? Realmente. Esse livro aqui, posso mostrar o livro? Ó, esse livro aqui, O Ciclo da Autossabotagem, que foi o livro que eu peguei lá no Dia do Cinema. E aí ele traz vários casos, esse especialista, ele é um psicólogo, ele é um pesquisador sobre esse tema, que se juntou com essa autora, o Stanley Rosner, se juntou com a autora Patrícia Hermer e escreveu esse livro. Esse livro é muito bom. Eu acho até que já está numa edição mais nova, mas ele traz vários casos, que foi quando eu tive o meu primeiro... Bom, assim, depois de receber o diagnóstico, que é importante falar aqui. A autossabotagem, que é o que está em voga aí, que leva para o fenômeno do impostor, que não é síndrome do impostor, embora deem esse nome, mas o correto é fenômeno, porque ele não tem um CID, ele não tem uma SDM, agora eu não vou lembrar bem, deixa eu ver minha colinha aqui, né, para não falar besteira aqui, não me chamarem a atenção depois. Olha, ele não está no manual de distúrbio mental, Quem ele não que é chama classificado. atenção depois? Não sou eu, não. Não posso contar, não. Off, os bastidores. Ele não tá identificado com isso. Tanto que os especialistas, os pesquisadores, pedem pra gente tomar muito cuidado com o termo. Ao invés de ficar falando de síndrome do impostor, dizer que é um fenômeno, porque ele é um fenômeno. E aí, uma das coisas que foram duas pesquisadoras lá em 78 que começaram a publicar artigos falando sobre isso. Lá naquela época, achavam que era só mulheres que tinham essa questão da sabotagem, de se sentir uma fraude, que era só uma faixa etária, e os estudos estão apontando que não. Inclusive, numa das pesquisas que eu fiz, o Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, ele tinha essa questão, esse fenômeno do impostor. Eles se achavam um impostor. E muitas outras personalidades, celebridades. E um dos pontos que essas pesquisadoras trouxeram, depois de uma nova pesquisa feita em 96, em 86, um dos pontos era esse, de crianças que tinham metas muito diferentes daquela da família, dos familiares. E aí eles se frustravam. E essa frustração, na vida adulta, causava o fenômeno do impostor. Eu acho que o grande ponto que eu gostaria de deixar aqui claro, que no meu caso responde essa questão, é a falta da consciência de quem eu sou. Isso é fundamental, gente. Tá, eu não mereço tal coisa, eu não sou o suficiente. Tá, mas você merece o quê, então? Você é suficiente para o quê, então? O que você pode fazer? Então, quando eu começo a me perguntar isso, eu tenho que tomar consciência de mim. Tá, eu não mereço a minha monografia, mas você merece o quê, então? Eu acho que eu merecia um 9,5, não um 10. Ah, tá bom. Então, a gente tem que seguir o raciocínio da sabotagem e se perguntar, tá bom, então eu não mereço? Beleza. O que eu mereço, então? O que eu sei, então? Ah, eu não sei tudo. Tá bom, mas o que eu já sei? O que eu já sou? Para que a gente tenha, então, consciência do que a gente é. E tendo consciência, fica mais fácil de projetar o que a gente pode ser, né? Então aí essa relação desequilibrada começa a extinguir pela tomada de consciência. É a grande diferença, foi o que me ajudou, essa tomada de consciência. Não é ficar julgando, porque eu acho que o grande vilão hoje em dia é a gente querer dar nomes para tudo e se apoiar nesses nomes. Então, rotular tudo. Então, o que eu sofro é uma autossabotagem. Eu tenho essa tal de síndrome do impostor. Eu descobri lá na terapia que tal situação ocorreu comigo porque faltou tal coisa na infância, então é isso. Não, gente. Não é esse o caminho, né?
é o que a gente já falou em alguns dos episódios. É olhar para a situação, eu sinto isso, eu descobri isso, mas interagir com isso, né? Acolher e interagir. Porque ter a etiqueta e precificar não vai resolver nossos problemas e não vai desenvolver nada. E aí eu queria deixar uma mensagem pro pessoal que está assistindo a gente. Se você tem percebido que os seus resultados não têm acontecido como você gostaria, as coisas estão dando errado, você está perdendo algumas coisas, você já se perguntou se tem alguma coisa que você está fazendo para isso acontecer dessa forma? Você já investigou o que você tem feito que pode estar causando isso? Não dói, não vai te machucar olhar para o que está acontecendo e para suas atitudes, para investigar, será que eu estou fazendo alguma coisa que faz com que eu me decepcione dessa forma? Pare para pensar. Provavelmente você vai acabar encontrando alguma coisa que você faz que colabora muito para o seu resultado não acontecer. Né, Mônica? É isso aí, é isso mesmo. Ô, João, sabe uma coisa que me ajudou também? Em uma das sessões que eu tive de terapia, e eu tava nessa... Ai, meu Deus, eu sou muito ruim, eu não sirvo, eu preciso disso, preciso daquilo. Ela falou assim... Você vai pegar uma folha e você vai escrever tudo que você aprendeu nos últimos 6 meses. E aí, dos que você aprendeu, você vai ver o que você conquistou, que você tem motivo para comemorar. E vai escrever. O que você deu de comemoração? Qual foi o troféu? Isso fez muita diferença. Porque aquilo que eu achava que eu não tinha feito nada, eu vi que tinha feito tudo. Inclusive, veio a história da monografia, de olhar e falar, nossa... E o que isso gera, esse exercício? Consciência. Consciência. Quem eu sou, o que eu já fiz, o que eu sei... Porque eu começo a perceber de tudo aquilo que eu escrevi, o que realmente foi criação minha. Eu fui autônoma naquela atitude. E o importante, assim, a grande dica que eu acho que a gente pode dar é dialogue com o seu sabotador, com você se sabotando. Então, toda vez que você falar, eu não sirvo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou feliz, eu não mereço, dialogue. Não mereço por quê? O que eu mereço, então? Eu não sei? Tá. O que eu sei, então? Isso aí. Né? Então, eu acho que esse seria o principal recado. Mônica, nosso tempo voou, né? Ô, João, mas passa muito rápido esse tempo. Eu acho que esse relógio tá com algum problema. Borel, esse relógio tá com problema, Borel? Passa muito rápido o relógio aqui desse estúdio, gente. Muito bom. Bom, eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, pessoal, que a nossa conversa não tem fim, né, Mônica? Não tem. É um papo, uma conversa, a gente está trazendo aqui problemáticas que nós temos para que as pessoas que estão nos assistindo também se identifiquem e consigam também tomar consciência desses aspectos, porque eu acho que esses problemas que a gente tem falado aqui, todo mundo tem, ou teve em algum momento, né? Então, esse nosso papo é assim, é uma conversa aberta, tranquila e que tá aqui para ser continuada depois. Isso, você pode continuar aí nos comentários, pode mandar mensagem, chamar a gente lá no direct, procurar a gente também tá agora no Spotify. E continuar essa conversa. A gente continua esse diálogo com você. Se você tiver dúvida, né, João? Pode mandar. Fica à vontade. Nossos canais estão abertos. E essa conversa não se encerra aqui. A gente adora as participações, os comentários. E a gente fica muito contente de poder continuar a conversa aí com vocês. Tá bom? Isso aí. Então, até o próximo. Até o próximo, João Gabriel. Até o próximo episódio. Podcast Aware. Cultivem aí também a inteligência consciente. Muito obrigada. Segue a gente lá nas redes. Clica aí no sininho, ativa as notificações para receber o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.